Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para mais uma videoaula da semana, conforme o nosso planejamento. Hoje é aula de história, tá? E aí nós vamos ver um pouquinho das culturas que foram trazidas para nós, cultura dos portugueses e também cultura dos escravos, né? Que nós adquirimos muitas coisas da cultura portuguesa e da cultura dos escravos, né, dos africanos, no qual hoje a gente tem o hábito de fazer ou até mesmo de comer. E essa cultura foi inserida principalmente na nossa alimentação do nosso dia a dia, tá, gente? Então nós vamos ver um pouquinho aí. Lembrando que as aulas anteriores nós estávamos vendo aí a questão da fundação das vilas, lembram? As capitanias hereditárias, nós vimos a questão da cana-do-açúcar, a cana-de-açúcar ela deu certo em duas capitanias, lembram? A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, e aí a gente vai passando por toda essa história, tá bem? Onde eles tinham quase uma indústria lá, né? Já era uma indústria dessa cana, eu acho que tem, aqui achei. Olha lá, na página 32, lembram dessa foto? Aqui a Casa Grande, onde moravam os donos, né, das capitanias, né? Aqui as senzalas, aqui, ó, era a moenda, né? Onde o engenho, onde se moía-se essa cana. Daqui, essa cana ia para o forno, onde viravam cristais, né, numa forma, e eram vendidos para a Europa. E aqui a capela. Então, era uma indústria, né, no qual morava nobres e também escravos, tá? Que eram trazidos para quê? Para trabalhar em todo nesse contexto aqui da questão aí das terras, que era plantar, colher cana, era um trabalho muito pesado, e nós vamos ver isso agora nessas páginas seguintes, ok? Mas primeiramente nós vamos ver aí uma cultura dos portugueses que foram trazidas para nós, e até hoje a gente se alimenta de alguns como que eu posso dizer, dessas comidas mesmo, né? De alguma dessas comidas que os portugueses trouxeram para nós, tá? Vamos lá. Os portugueses e a nossa alimentação. Quando vieram ocupar as terras do Brasil, os portugueses trouxeram de sua terra natal muitos animais que faziam parte de suas dietas alimentares, como bois, vacas, ovelhas, cabras, carneiros, porcos, galinhas, patos, gansos, etc. Além disso, eles trouxeram vegetais como a cana, o trigo, o arroz, o alface, o limão, a laranja e muitos outros produtos. O ovo também era um alimento muito utilizado por eles. Então vocês estão vendo, ó, que esses alimentos, ó, boi, a vaca, a ovelha, a cabra, carneiro, porcos, galinha, patos, gansos, foram trazidos pelos portugueses. E hoje, muitos desses animais servem para nós como o quê? Como alimento na nossa mesa, né? A carne de frango, por exemplo, as galinhas, né? A gente come, né, sempre. Sem contar os ovos, né, também, que vem delas e a gente também consome em casa. Carne de porco, a carne de boi, a gente come. Então, assim, esses alimentos, né, esses animais foram trazidos por conta das dietas alimentares aí dos portugueses, porém ficou para nós como herança dessa cultura alimentar deles, né? E até hoje nós se alimentamos de alguns tipos de animais que descreve-se aqui no texto, tá bom? Vamos lá. Além disso, eles trouxeram vegetais como a cana, né? Também até hoje a gente toma aí um caldinho de cana na feira, às vezes tem gente que tem cana plantada no quintal e come a cana, chupa a cana, né? O trigo que a gente usa para fazer bolo, a farinha de trigo, torta, empanar algum peixe, algum bife para poder fritar, o arroz, é o alimento nosso de todos os dias, o alface também, a salada, o limão, a laranja e muitos outros produtos. Então, gente, como vocês podem observar aqui, muitos alimentos que a gente consome hoje, que nós temos na nossa mesa, né, nós brasileiros, foram trazidos aí por essa cultura portuguesa, pelos portugueses, e por aqui ficou, né? Vamos lá.
O ovo também era um alimento muito utilizado por eles e por nós também, né? Quem não gosta de um ovinho? Eu amo ovo, né? Eu não tenho vergonha de assumir de jeito nenhum. Um arroz e um feijão bem fresquinho, com um ovinho, uma saladinha, pro ama. E é um alimento, assim, barato e um alimento que dá para você fazer muitas coisas, né? Não somente ovo frito, mas dá para você fazer um omelete, dá para usar para fazer um bolo, uma panqueca, uma torta, enfim. O ovo tem N infinidades de receita que dá para você fazer e é uma mistura bem bacana e bem barata, né? Vamos lá, mais um que a gente ficou sabendo aí, trazido pelos portugueses. A novidade, porém, era a sobremesa, isto é, o costume de comer doces após as refeições. Por meio do uso do açúcar e das gemas dos ovos, eles produziam deliciosas iguarias, como os conhecidos pastéis de Santa Clara, uma delícia, gente. Quem nunca comeu, vai atrás, se tiver oportunidade, coma, uma delícia. Os fios de ovos, as tortas e os bolos. Então, gente, por meio do açúcar e do ovo, eles produziam todas essas sobremesas que ficaram aqui para nós também, né? Porque o pastel de Santa Clara geralmente vende em padaria, tá? Então, é uma sobremesa deliciosa. Fios de ovos também, geralmente colocada em cima de bolos, tortas, doce, as tortas e os bolos, tá? Então, foram cultura trazidas para nós aqui no Brasil, que até então não tinha-se o hábito de comer ou fazer, né, esses alimentos para poder ser consumido. Então, por meio dos portugueses, nós aprendemos a consumir aí esses alimentos no nosso dia a dia, tá bom? Quem é que não gosta hoje de saborear um delicioso doce após o término das refeições? Quem não gosta, né? Sempre um docinho depois da refeição é sempre muito bem-vindo, né? Pois essa é uma herança da época da colonização que dura até os nossos dias. Então, gente, é uma cultura, é uma herança que nós adquirimos dos portugueses. Toda essa parte de animais trazidos para que servissem de comida para eles e até hoje serve para nós, como os vegetais, a cana, o trigo, o arroz, laranja, alface, limão e outros produtos também. Até hoje a gente consome, né, na nossa mesa. Hoje o mais consumido é o ovo também, né? E eu falo porque todo brasileiro sempre tem um ovinho em casa para fazer alguma coisa, servindo de mistura, de bolo, que seja, tá? E uma das principais características e uma das principais heranças cultural que nós adquirimos é saborear um delicioso doce. Sempre que termina de almoçar ou jantar, a gente sempre quer comer um docinho, né, para completar aí a refeição. E isso é herança dos portugueses também, ok? Vamos lá? Vamos fazer a atividade da página número 36, atividade número 3. Olha lá. Os portugueses trouxeram para o Brasil muitas contribuições importantes que se misturaram à cultura indígena e à negra. A música, festas, comidas, vestuários, instrumentos e palavras. Muitas dessas culturas, nossa, engasguei. Muitas dessas contribuições culturais, pessoal, que nós temos hoje, foram trazidas aí tanto pelos portugueses, que misturaram a cultura com os indígenas e com a cultura também dos escravos, né? Do pessoal que veio aí serem escravizados aqui no nosso país. Então misturou tudo e aí deu-se em música, festas, comidas, vestuários, instrumentos, palavras e etc, tá bom? Então nós somos um povo misturado e nós somos, né, um povo que temos aí um pezinho indígena, temos um pezinho com os portugueses e temos um pezinho também com a cultura negra, tá bom? É um país que ele é bem diversificado, vamos falar assim, né? Agora é o seguinte, pessoal, pesquise e escreva nas linhas abaixo uma receita da cultura portuguesa, ó, cultura portuguesa, tá? Que hoje faz parte da nossa cultura. Então, eu vou lá no meu amigo Google e vou pesquisar uma receita da cultura portuguesa que hoje faz parte da nossa cultura, que hoje a gente come
que a gente faz essa receita até hoje, tá? Então, eu anotei algumas coisas que a gente come até hoje e faz parte aí da cultura portuguesa que foi trazida para nós. Por exemplo, bolinho de chuva, foram trazidos pelos portugueses, o sonho de padaria, sabe? Arroz doce, bolinho de bacalhau, o próprio bacalhau, caldo verde e etc. Então você vai lá na internet, você vai pesquisar uma receita da cultura portuguesa que faz parte da nossa cultura até os dias de hoje, e aí você vai escolher e escrever a receita nessas linhas da página 36, ok? É a receita, eu não quero só o nome, aqui eu só coloquei o nome para dar exemplo. Por exemplo, eu vou fazer a receita do arroz doce. Aí pode. Você vai colocar a receita, arroz doce, 1 xícara de arroz, lá de leite, entenderam? Então, é assim, a receita completa que a Pro quer que vocês coloquem aqui. Aliás, não somente eu, mas a atividade do livro pede para que você escreva, né? Uma receita da cultura portuguesa, tá bom? Para conhecer aí um pouco dessa contribuição que foi muito importante para nós, tanto os portugueses, apesar de todo o histórico, né? Mas as contribuições que eles deram para a gente aqui cultural foi muito importante. A cultura indígena também para a nossa vida é muito importante. E a cultura também dos escravos africanos que vieram para cá e também trouxeram aí muitas coisas boas que nós aprendemos com eles e até hoje faz parte da nossa cultura, ok? Então vamos lá, próxima página, número 37. Gente, a página 37, ela vem falar um pouco aí dos escravos. Como que esses escravos foram trazidos para cá? Qual era a situação de que se vivia esses escravos? Vocês conhecem um pouco da história, né? Mas esse texto, ele vem falar mais detalhadamente toda essa questão da escravidão no nosso país, tá bem? Então, assim, eu vou ler parágrafo por parágrafo e tentar explicar para vocês um pouquinho aí dessa época, dessa parte triste, eu vou falar assim, da escravidão que houve aqui no nosso país, tá bom? Vamos lá. Os escravos negros. No início da colonização, os portugueses tentaram escravizar os indígenas para que esses trabalhassem nas lavouras de cana-de-açúcar. Porém, encontraram vários problemas. Muitos índios fugiam, abandonavam o trabalho ou ficavam doentes e morriam. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, ele vem falar um pouco que os portugueses tentaram escravizar, né, os índios, mas assim, não eram muito bem sucedidos. Por quê? Escravizar os índios por quê? Para poder trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar. Era o quê? Plantar, colher essa cana-de-açúcar, moer, enfim, todo aquele trabalho que dava-se para produzir o açúcar. Então, eles perceberam que muitos índios, eles fugiam, não aceitavam esse tipo de trabalho escravo, né? Outros abandonavam o trabalho, outros ficavam doentes e outros, pior ainda, morriam, porque era muito pesado o trabalho, o índio não aguentava, tá? Então, essa é a primeira parte aí do contexto do texto. Vamos lá. Segundo parágrafo. Os portugueses resolveram então utilizar a mão de obra escrava africanos, olha, que eram trazidos em grandes navios, chamados navios negreiros ou tumbeiros. Muitos negros morriam nos porões desses navios por falta de ventilação, maus tratos e a péssima alimentação que recebiam. A gente já falou isso em sala de aula, como esses escravos vinham para cá em péssimas condições, tá? Aqui embaixo tem uma estrutura aí, ó, do navio desenhado. Olha como que vinha, né, os escravos de lá para cá. Eles ficavam em toda essa parte baixa aqui, ó, do navio. Em cima ficavam os nobres, né, que iam lá pegar esses escravos. E eles, gente, não tinham direito nem de comer direito, de respirar direito. Eles ficavam em toda essa parte baixa aqui, ó, tá? Sem ventilação, com uma péssima alimentação e maus tratos, tá bem? Então, eles iam na África, pegavam os escravos lá e traziam para cá para ser mão de obra escrava,
tá? Escrava quer dizer, trabalhavam dia e noite sem receber nenhum tostão. Malemar recebiam um prato de comida para comer, tá bom? Isso quando se alimentavam. E aqui, ó, quando vocês estiverem aí, observem bem a foto aí do navio negreiro, tá bom? Ó, o desenho da estrutura. Então, toda essa parte baixa aqui, onde se concentrava os escravos, tá? Imagina esse monte de escravo num lugar apertado, onde não tinha ventilação. Imagina como esse povo sofreu para vir de lá para cá, porque lembra que eu falei na outra aula que quando eles saíram de lá de Portugal para descobrir aqui o Brasil, para chegar aqui no Brasil, demorou em torno de 40 dias. Imagina lá na África, porque a África é do outro lado também. Então, para chegar aqui no Brasil, vai demorar também uns 30, 40 dias. Imagina você, né, aqui embaixo, nessa parte do navio, né, como escravo e demorando aí 30, 40 dias para poder chegar. E isso sem comer direito, sendo maltratado, faltando ar para respirar, imagina, tá bom? Então, é isso. Vamos lá para o nosso terceiro parágrafo. Aqui tem uma ilustração, tá? Dos negros, ó, no porão do navio. Olha aí a situação também, ó. Tá vendo? Eram todos montuados, ó, tá vendo? 1835 essa foto, tá bem? Observem bem as fotos aí em casa, tá? Dá uma olhada, observa bastante, tá bom? Vamos lá. Terceiro parágrafo. Os bantus. O que quer dizer bantus, gente? Pessoas que vinham da Angola, que eram escravos que vinham da Angola, Moçambique, tá bom? E os sudaneses da Nigéria foram os grupos africanos mais trazidos para o Brasil. Então, esses dois povos, né, esses grupos africanos, foram os que mais foram trazidos aqui para o Brasil, tá bom? E eles eram depositados, jogados aonde, gente? Eu falo jogado porque eles não eram considerados como seres humanos, eram considerados como mercadoria, tá? Eles eram colocados em Salvador, no Recife e no Rio de Janeiro. Eram expostos em mercado. Lembra que eu falei para vocês uma vez em sala de aula que os escravos, quando eles vinham para cá, eles eram vendidos em feiras, em mercado. Feiras mesmo, era colocado como produto um do lado do outro. E lá eram vendidos aos senhores de engenho, tá? E esses senhores sempre procuravam, gente, os mais fortes e os mais saudáveis para o trabalho pesado do plantio, do corte e do plantio e do corte da cana-de-açúcar. Então, assim, eles iam para os mercados, os negros ficavam do lado do outro, né? Os africanos, os escravos. E aí, o que aconteciam? Esses senhores dos engenhos iam lá, olhavam o dente, olhavam o corpo, olhavam tudo para ver se estavam saudáveis. Se estavam saudáveis, eles compravam esse pessoal que eram trazidos para cá, né, como escravo, e levava para sua fazenda, para o seu engenho, tá bom? De cana-de-açúcar, para lá trabalhar dia e noite, a troco de nada, vivendo maus tratos. Não conseguiam dormir numa cama decente, dormiam no chão, enfim. Nós vamos ver isso aí nos próximos parágrafos, ok? Olha lá. Além dos escravos para o engenho, os senhores compravam também outros escravos para os afazeres na casa grande, geralmente mulheres e crianças. Então, eles compravam mulheres e crianças também, né? Que vieram trazidas também de lá para cá, desses lugares, né, dos bantus e sudaneses, para quê? Para serem empregadas da casa grande, empregadas domésticas, empregados domésticos. E as crianças também, gente, ó, não escapavam, eram escravos do mesmo jeito e também serviam lá na casa grande os senhores de engenho, tá bom? Então, geralmente, quem trabalhava dentro da casa eram mulheres e crianças. E quando eles não precisavam desse pessoal trabalhando em casa, no caso as mulheres e as crianças, eles colocavam no engenho também para fazer o trabalho pesado. Não tinha como moleza, não. Eles falam, né? Não tinha boiada, não. Eles colocavam todo mundo no pau para trabalhar. Não tinham dó nenhuma, tá? Esses senhores de engenho. Vamos lá. Os escravos ficavam alojados nas senzalas, um tipo de construção baixa
e mal arejada, feito de pau a pique e chão de terra, e não tinham divisória, tá? Então aqui, gente, a foto dessa senzala tá bem apagadinha, mas se você observar bem no seu livro aí, dá para você perceber, olha lá, como era uma senzala. Ó, o teto era baixo, não era um teto alto, que nem o teto da nossa casa, tá? Aqui era o chão de terra, não era cimentado, não tinha nada. Geralmente esses pilares aqui, ó, que muitos escravos dormiam amarrado aqui por castigo, tá bom? Os negros, às vezes, eram acorrentados e dormiam em esteiras no chão. Gente, esteira, o que é esteira? É tipo um tapete, tá? Um tapete. Imagina um tapete? Era um tapete, era colocado no chão esse tapete, no chão de barro, e eles dormiam em cima desse tapete, ok? Quanto às suas roupas, eles eram confeccionados de pano simples de algodão. Imaginem um pano, um tecido de pano de chão, saco de pano de chão. Era um confeccionado mais ou menos, gente, daqueles panos bem simples mesmo. Foi um povo que sofreu demais aqui no nosso país, esse povo escravo, que eram trazidos de lá para cá, da África para cá. Sofreram muito, não tinham condições nenhuma de vida. Eram muitos, como que eu posso dizer, maltratados, tá? E foram deixados aí à margem da nossa sociedade, tá bem? Vamos lá, vamos para a página 38. Olha lá. A alimentação dos escravos era muito pobre e pouco variada. Já falei isso, né? Basicamente comiam farinha de mandioca, feijão, angu de milho e sobras de carne da casa grande. Então era o que tinha: farinha de mandioca, só farinha ou feijão, angu de milho, é o mingau, tá, gente? E sobra de carnes da casa grande, tá? Se sobrava, eles comiam, se não, não, tá? Eles eram fiscalizados pelo feitor, homem de confiança do dono do engenho e encarregado de organizar e controlar o trabalho, tá? Então era como se fosse um encarregado, um gerente da fazenda. Então os escravos eram fiscalizados por esse feitor, tá? E quando algum escravo se rebelava ou tentava fugir, era duramente castigado, em geral chicoteado e acorrentado, tá bom? Então, se algum escravo tentava aí se rebelar contra o serviço ou tentava fugir, porque era uma vida, gente, que não desejo, né, nem para um cachorro, vamos falar assim, com perdão da expressão da Pro, mas eu imagino o tanto que esse povo sofria, debaixo de sol quente. Pensa em vocês, sem ter direito de tomar um gole de água. E quando eles tentavam se rebelar ou tentavam fugir, eles eram duramente castigados, tá? Com chicotes, com correntes, tá? Olha lá, esses castigos eram aplicados em públicos para que os outros escravos assistissem e não tivessem a mesma atitude. Em alguns engenhos, o tronco onde era açoitados, ou seja, onde eles eram amarrados e eram chicoteados, ficava instalado no centro da propriedade. Aqui tem duas artes aí, né? Ó. Aqui ele estava acorrentado, amarrado, tá vendo? Para ser castigado, tá? E aqui, olha, no centro do engenho, um tronco no qual ele era amarrado e ele era chicoteado. Observem que eles tiravam a roupa, tá? Então, olha, era assim, eles apanhavam sem roupa, gente, para ficar marcado mesmo e sangrar. Enquanto eles não viam sangue, esse feitor, eles, como que eu posso dizer, eles não paravam, tá bom? E muitas vezes esse próprio feitor, esse gerente, esse encarregado aí de cuidar do serviço dos escravos, era um negro também, tá? Era um escravo negro também que era colocado aí à disposição do dono da fazenda, do engenho, tá bem? Vamos lá. Atividade número 4. No engenho convivia duas realidades muito diferentes. Os senhores que viviam na casa grande, os escravos que viviam nas senzalas. Complete o quadro a seguir com as informações necessárias, comparando essas realidades. Olha lá. Então, nós temos aqui casa grande e a senzala, ok? Quem eram os moradores da casa grande? Quem eram os moradores da senzala? Então, você vai escrever aqui.
os moradores da casa grande e os moradores da senzala, tá? Como era a moradia da casa grande? Nós temos foto aí no livro. Como era a moradia da senzala? Ok? Qual era o tipo de alimentação da casa grande? Qual era o tipo da alimentação da senzala? Gente, nós debatemos, falamos bastante isso aí nos áudios, né? Como que eram tratados os escravos e como que eram os nobres, né? Os nobres, né? Os donos do engenho, né? Quem que mora aí na casa grande? Os donos do engenho, né? Os donos das grandes fazendas. E na senzala, os escravos. Como era a moradia, né? Desses senhores aqui dos engenhos? Geralmente as casas eram o quê? Enormes, né? Grandes. Eu vou até voltar lá para vocês. Lembram dessa aqui da página 33? Olha lá. Olha aí a casa grande do engenho, né? Dos senhores do engenho. Então veja bem, é igual a casa do escravo? Não, né? Não é igual, não era igual a senzala, não chega nem nos pés, né? Então a senzala não chega nem nos pés aqui da casa grande, né? Então é essa comparação, que essa atividade vem pedir aí para você. Como era essa moradia? Era grande, pequena, vários quartos, várias janelas, e a senzala? Como que era? E a gente viu a descrição da senzala aqui, ó, nessa página aqui, tá bom? Que tipo era? Qual era o tipo da alimentação dos senhores do engenho? Que nós vimos lá, o que eles traziam para cá? Olha lá, gente, esses portugueses traziam o quê? Muita fartura, né? Era muito farto. Boi, cabra, ovelha, carneiro, porco, trigo, arroz. E a comida dos escravos era farta assim também? Não, né? Não era farta. Então, ó, qual era o tipo de alimentação e qual era o tipo de alimentação aqui na senzala, ok? Então, vocês vão colocar essa comparação, tá? Tanto para quem vivia na casa grande e para quem vivia na senzala, tá bem? Vamos lá para a nossa página 39, continuar aí vendo um pouquinho da cultura agora africana, que foram trazidas para nós também e que hoje contribui muito para a nossa cultura brasileira, ok? Vamos lá.